Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz. Interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Bom, gente, desculpem primeiro a minha cara de sono, mas é a hora que tá dando pra gravar. Essa história é muito, muito pesada, tá? A gente vai trazer, já sabem aí, todo mundo sabe, do caso Jeffrey, do Epstein Jeffrey. E são muitos detalhes pesadíssimos. Eu tô virada, sei lá, 3, 4 dias lendo e vendo tudo que foi liberado de uma forma com que eu não traga nada aqui que não seja real. Eu vou tentar trazer 2 depoimentos. Para quem não sabe, a gente está falando de tráfico de tanto mulheres como pequenas, por um bilionário, né, americano, que já morreu, e só agora que tá vindo mais as coisas à tona. Eu vou trazer aqui a história de 2 depoentes que sobreviveram a isso, e a gente vai abordar a forma de como o Jeffrey chegou nelas, que foi de 2 jeitos diferentes, para ficar como alerta, o decorrer de tudo que elas passaram e como elas conseguiram sobreviver a essa situação. Eu resolvi trazer 2 histórias, porque uma começa com a informação de que ela não tinha condição financeira, então a gente já entende, né, que são a maioria das mulheres que caem nessa situação por não ter uma condição financeira. Mesmo assim, a história se desenrola de um jeito totalmente diferente do que eu já escutei sobre a abordagem deles, né, que a maioria faz. E a segunda, ela tem estabilidade financeira. Não só dela, como de toda a família. Ela é super informada e politizada. E mesmo assim ela caiu na situação. E como ele chega, como ele envolve e como ele transforma isso em abuso, sem que elas percebam. Que também é de um jeito assim, inusitado. Então, aproveitem as histórias. Eu tentei pegar o máximo de detalhes possíveis. Tem uma galera aí reclamando que tem histórias que não dá pra rir, que não estão tão engraçadas. E, gente, sinto muito. Tem histórias que não tem como eu fazer piada ou fazer algum improviso pra ficar engraçado, porque o tema, ele tá aqui de alerta e de informação pra vocês. Então, espero que vocês entendam. Os anos 90 era aquela época que todo mundo queria ser modelo. E eu era uma delas e eu consegui. Meu pai era militar, ele trabalhava na OTAN. Eu tinha um modo de vida que me proporcionava ir viajar e tal. Então lá para os meus 20 anos eu já era uma supermodel, eu já tinha viajado. Bélgica, Grécia, já tinha ido para Nova York, para vários lugares. Nesse momento eu estava em Nova York e eu vivia fazendo catálogo. E eu fazia catálogos também, ganhava de 5 mil a 7 mil dólares. Eu era uma pessoa até que influente, tinha conhecimento e muito estudo. Não deixei de fazer faculdade, nem nada por isso. Já tinha sido capa de revista, de editorial, de tudo. Nesse momento eu realmente estava vivendo um sonho em Nova York. Eu fazia comerciais pra TV, aparecia em vários lugares. E aí em um desses trabalhos, na verdade um trabalho bem importante para uma capa de revista, tinha um fotógrafo loiro que dava umas indiretas assim, meio que uma paquerada em mim. Eu fiquei um pouco desconfortável, mas enfim, o trabalho estava fluindo bem. E aí uma das meninas falou, eu conheço um cara que tem uma ilha aqui perto, ele é um cara muito bom, ele já me ajudou com o meu visto pra ficar nos Estados Unidos, já ajudou meu marido, enfim, a gente podia passar um tempo lá, nesse tempo livre que a gente tem do trabalho. Como eu queria me afastar do fotógrafo que tava dando em cima de mim, eu pensei, pode ser um lugar legal pra respirar e pra gente continuar o trabalho, então vamos. E aí assim, se eu não fosse, eu ia ter que ficar ali com o fotógrafo tal, que não tava num clima legal, não me sentia segura. E aí 2 meninas indo pra um lugar, eu acho que eu me sentiria mais segura nessa situação, então optei pra ir, escolhi pra ir pra ilha. Gente, eles mandaram um barco pra gente ir até a ilha. Chegamos na ilha, coisa de cinema. E aí essa ilha havia, assim, tinha muitas meninas, sabe? E todas loiras. Eu era a única negra lá. Elas na piscina, tinha alguns homens também se divertindo. Vou deixar algumas imagens para vocês aqui da ilha, até esse momento dessa parte que eu conheci
tava legal, não tinha nada de ruim. Tinha, assim, caras mais velhos, com meninas mais novas, não conseguia assimilar se era mais 18 ou não, mas até aí a indústria do entretenimento tem muito disso e tá tudo bem. E aí, assim, tinha chuveiro interno, chuveiro externo, a gente se divertiu muito nesse dia e chegou o momento de jantar. Uma mesa repleta de frutos do mar, com muitas pessoas. E aí foi nessa hora que eu conheci o Jeffrey, né, Epstein. Ele veio diretamente pra mim, e eu não sabia naquele momento. Mas óbvio que era porque eu era novata, então eu era novidade. Eu era especial. Então ele já veio cumprimentar e conversar comigo. E ele não passava uma imagem de playboy. Ah, eu sou o dono daqui, eu mando e pá. Não. Ele vinha com uma imagem de mentor. Diferente dos homens de hoje, que já querem, né, ir logo para outra coisa, enfim. Ele era um homem aberto a querer saber mais de você. Então ele começou a perguntar da minha vida. Ele começou a escutar sobre a minha história, que é muito diferente, o que é difícil, né, de um homem agir assim, pelo menos no meu ambiente. Bom, a minha família era da Força Aérea, então meu pai era frio, ele não tinha esse contato comigo. E o Jeff, nesse momento, ele agiu como se fosse até que um pai, sabe, em algumas situações. Então ele estava ali para acolher, coisa que eu não tinha muito nas minhas vivências diárias. Como eu era de uma família de Força Aérea, então eu sempre participei de muitos eventos. Então eu era uma pessoa culta, eu era uma pessoa inteligente, com conhecimento, e isso instigou ele. Ele ficou muito curioso, que acho que era diferente da maioria das meninas que estavam ali por ser de classe baixa, por querer subir na vida e tal. Ele percebeu que ali teria que ser de uma outra forma. Ele estava tentando se conectar comigo através de coisas emocionais. Então ele queria saber muito da minha família, da minha parte paterna, e eram coisas ali que realmente eu tinha vazios. Ele conseguiu acessar esses meus pontos escassos. Ele perguntava sobre sonhos, ambições. Então ele fazia como se fosse um tipo de mentoria ali com as meninas. E aí eu falei, nossa, um homem mais velho, né, sem piadas grosseiras, de coração aberto, cedendo esse lugar pra gente. Muito interessante. Até que do nada ele se aproximou de mim e falou assim, você quer conhecer um príncipe? E ele falou, sabe, né, você morou na Inglaterra, tal, eu acho que você gostaria de conhecer um príncipe. Eu falei que sim. E aí foi que se aproximou de mim, né, o príncipe da Inglaterra. Não vou aqui citar o nome, todo mundo já buscou e já sabe qual é o nome, e eu ainda tenho problemas em citar nomes. Mas sim, imagina você estar num lugar, e aí o príncipe chegar, assim, você conhecer. As pessoas podem falar que, não, eu não tenho interesse, não sei o que, não sei o que, mas isso impacta muito, quebra, né, toda uma coisa que já estava acontecendo, de um modo que você cria ali uma confiança ou vê que aquele cara tem um poder que não é todo mundo que tem. Lembrando que a gente não tá falando do príncipe da Inglaterra atual, tá? Até aí foi tudo ótimo, né? Você tem que entender que um cara, quando ele é manipulador, ele tenta acessar os seus pontos em 3 dias, 3 horas, 3 anos, não importa. Mas para que você crie segurança e confiança. E ele fez isso de uma forma excepcional. O jantar acabou. Tudo maravilhosamente bem, fomos para os nossos aposentos, né? A gente tinha esse dia livre. E aí eu estava lá com as meninas tal, fui dormir, de repente bateram na minha porta. O Jeffrey está pronto para massagem. Foi isso que me falaram. E aí eu olhei pra cara dela e falei assim, a menina que estava comigo, né? Que massagem? Tipo, né? Aí ela deu uma respirada, tipo, naquela expressão de, eu não achei que isso fosse acontecer hoje. E aí ela falou, o Jeffrey gosta de massagem, então a gente vai ter que fazer uma massagem. E aí eu falei pra ela, do que você tá falando? Eu não sei fazer massagem. E aí a gente ficou nessa brincadeira, nossa, o Jeffrey gosta de massagem, não sei o que, não sei o que. Eu achei que era uma brincadeira. E ela falou, não, mas aí tem que fazer. Ela falou, não, mas eu falei, eu não vou fazer, eu não sei fazer, não vou fazer isso. Então eu vou sozinha fazer, até que a outra menina que falou, né, que ele precisava de uma massagem, virou e falou, não, ela tem que ir junto. Aí eu falei, não, como assim eu tenho que ir junto? E aí no fim, né, gerou aquele clima, dava pra perceber que elas queriam
tentavam esconder, mas passavam que tinha alguma coisa errada. E aí, no fim, né, da situação, a menina falou, vem comigo, só faz o que eu faço. E aí eu falei, ok. E fui. Então, assim, eu levei pro tipo, vou então fazer, né, uma massagem nesse cara inteligente, culto, todo, né, tal. Cheguei lá, aquele homem que tinha, né, tratado a gente daquela forma sensacional, estava no quarto dele, deitado, sem nada, de cabeça para baixo, numa maca, realmente para receber massagem. E aí nós começamos a fazer a massagem, e era massagem de verdade. Ela foi me ensinando e mostrando, então assim, ele realmente gosta de massagens. Só que a conversa na massagem começou a ter um tom diferente. Ele começou a perguntar, você tem namorado? Umas coisas desse tipo. E aí começou uma coisa, então aqui fecha os olhos, eu vou te ensinar como é massagem, como que você sente a massagem, quais são os músculos que se deve tocar. E aí do nada esse ambiente, ele começou a se transformar em algo carnal. Ele começou a trazer objetos. Ele começou a usar os dedos. E quando eu vi, eu já estava entre ele e a menina fazendo outras coisas. E aí eu percebi que ele adorava aquilo, ele adorava aquele controle, o nosso estranhamento, o nosso medo, o nosso entendimento de que ele envolveu a gente tanto na situação que a gente não conseguia sair. Interessante que não havia substâncias, não havia bebidas com álcool, não havia nada disso. Ele gostava que a gente tivesse consciência e que a gente sentisse o que estava acontecendo. E o que acontece é que assim, tanto ele como os outros homens que essas mulheres eram entregues, eles recebem mais de 4, 5 no dia. Então, nem tudo é sempre ter ali a relação ser 100%, tá? Não. Às vezes é só ele tocar ou usar algum objeto, ou a gente assistir ele com a menina fazendo nele, porque são muitas mulheres, né? Então, o Abu, ele às vezes nem chega até o fim, de tanto revezamento e de tanta necessidade e ansiedade que eles têm de se aliviar. Naquela ilha tinham partes estranhas. Tinha um quarto que era tipo de dentista, era como se fosse, né, uma clínica, e tinham máscaras de rostos de homens pelas paredes. Tinham algumas estátuas que eu não entendia muito bem. Tinham fotos e até mulheres com textos de trechos do livro Lolita. É um livro, né, que uma menina pequena, né, que não tem idade, é usada por um cara mais velho. E para quem não sabe também, o jatinho dele tinha o apelido de Lolita Express. Vocês já podem aí conectar por quê, né? Voltando, né? Então muitas vezes a relação, ela não ia 100% até o final. Isso não é sobre penetrar. Isso é sobre ele controlar a situação. A satisfação desses caras está em eles estarem no controle e eles estiverem com medo disso. Tinha muita coisa estranha na ilha, né? E eu esqueci de falar sobre livros lá que tinham de massagens, mas eram de massagens ensinando a fazer massagens em pequenos. De colo. E junto com esses livros, né, para massagens para pequenos, tinham lá aparelhos de massagens e que a gente usa em relações. Era tudo muito sinistro, se é que eu posso dizer desse jeito. Bom, então aconteceu isso na ilha e eu não sei se vocês entenderam, mas parecia uma coisa assim, aconteceu naturalmente. Ele fez isso ou eu deixei que ele fizesse, eu não queria, então trazia aquela confusão já com aquele poder que ele tinha apresentado pra gente. Voltando então para Nova York, eu comecei a receber ligações do escritório dele, né, dos agentes, disseram que ele queria muito falar comigo, que ele tinha gostado muito de mim, e ele mesmo me ligou e começou a me questionar sobre algumas coisas. Detalhe que eu não passei nenhum contato meu, tá, pra ele. Então ele conseguiu isso através de outra pessoa. Depois de uns 4 meses, ele me liga, oi, você é a Lisa?
Ah, eu sou o Jeffrey, lembra? Ah, eu lembro que a gente conversando aqui na ilha, você disse que o seu que o seu objetivo final, o seu sonho é se tornar uma modelo da Ford. Então, eu sou amigo da Kate Ford, né? A dona da agência. E aí eu conversei com ela e ela disse que gostaria muito de que eu apresentasse você. E o que você acha disso? E aí, gente, quando ele mexe, né, com os seus desejos, com os seus objetivos, e você já teve uma situação que você ficou em dúvida sobre o que aconteceu, isso me deixou mais em dúvida ainda. Nossa, não, tipo, ele tá querendo me ajudar. Talvez ele não seja um cara tão mal. Talvez eu esteja exagerando, eu entendi algo de forma errada, porque eu também deixei rolar. A dúvida, ela vai abrindo espaço para mais dúvida ainda mais quando se tem ali, quando se coloca ali uma oportunidade que você queria muito ter na vida. Quando ele faz esse sonho se concretizar, a coisa fica pior ainda, porque ele realmente marcou a entrevista com a Kate da Ford. Eu entrei em contato com ela, fui apresentada e virei uma modelo da Ford. E aí eu comecei a pensar, uau, eu tenho que continuar o contato com ele. Ele realizou um sonho meu. E quando a gente conversava com outras pessoas, meninas que conhecia ele, era esse o papo. Ah, ele é um homem muito bom. Ah, ele abriu um estúdio pra mim. Ah, eu consegui isso. Ah, ele me apresentou isso. E era através dessa conversa que meninas captavam mais meninas pra conhecer o Jeffrey. Por quê? Porque chegava um exato momento que ele virava e falava assim, você tem alguma amiga pra me apresentar? Ah, você pode trazer uma amiga aqui. E aí, mesmo que você negasse, ele começava a olhar e pensar, eu acho que, né, nós não podemos continuar com isso, assim. Se você não apresentar uma amiga, eu acho que talvez não dê muito certo. Era como se ele falasse que ele já está enjoando daquilo que ele tem com você e que seria um frescor a trazer pessoas novas. E aí quando você vê, você não consegue, ele não te deixa sair do ciclo da situação. E quando eu entrei pra Ford, eu percebi que muitas modelos da Ford, que ele tinha uma conexão forte com a Ford, então seria quase que difícil. E eu achava que estava tudo bem, eu estava sendo mandada para testes, para audições, às vezes direto pela agência, às vezes foi o Jeffrey que mandou, e aí isso também tinha um peso. E esse meio, você é paquerada, existe ali uma linha tênue, quase sempre, de que, o cara quer alguma coisa comigo ou não quer. Então isso meio que foi se confundindo na minha cabeça. Porque eu tinha testes, sim, que algum fotógrafo paquerava, ou falava alguma coisa, ou chamava para um jantar. Então era como se fosse mais do mesmo. Eu não conseguia diferenciar que ali estava rolando tráfico de mulheres. Eu não tinha nem noção, na verdade, que era isso. E era assim, quando eu tava pensando em duvidar, fulano tá gravando um super filme em Los Angeles, vá pra lá fazer o teste. Aí me ajudava e eu voava até Los Angeles pra fazer o teste. Então eu tava sempre em movimento, com grandes nomes, com grandes produções. Só que no meio disso, rolava, né? De ter até um ponto, dele me usar até um ponto e não chegar até o fim da relação, às vezes chegar até o fim da relação, às vezes ser só falado, ser só psicológico, mas sempre tinha. Então essa conexão de fazer testes, de sempre estar falando com ele e de estar indo e tendo esse contato, ficou até um momento que veio uma explosão, né, de mensagens na mídia sobre ele e de perseguição, e aí ele começar essa diminuição de chamar meninas, manter contato, até porque ele estava sendo investigado. E até muito tempo depois, né, só depois que a mulher dele, que ele tinha assim uma namorada que participava de tudo isso, foi presa, e ele também acabou tirando a própria vida. É o que falam, a gente não sabe ao certo se realmente foi isso. Tem gente que ainda fala que ele pode estar em algum lugar por aí escondido, né? E que foi só uma artimanha para ele sumir, porque ele tinha muito contato com pessoas importantíssimas, de muito poder aquisitivo. Então a gente não sabe direito o que foi feito. Mas foi só aí que houve essa quebra de conexão comigo e só aí também que eu entendi do que eu realmente participei, do grau que foi. E agora, né, várias meninas resolveram falar sobre, tem até uma
que acabou depois desvivendo, né, que fez um livro detalhando tudo que aconteceu. Eu também quero fazer um livro, tem algumas fazendo podcasts, só agora que tá vindo à tona e que todas estão tomando consciência do que realmente viver. Bom, quando tudo começou, eu morava na África do Sul. Aos 14 anos eu fui descoberta pela Elite Models. Então eu comecei a fazer coisas como modelo. A minha mãe ela não deixava que eu viajasse para outro país. Então eu só fazia trabalhos por lá mesmo. Mais tarde, né, com 20 anos, eu já fazendo faculdade, eu comecei a aumentar esses extras de modelo, porque assim, eu não tinha dinheiro para nada. Então quando eu tô falando aqui que é trabalho de modelo, não é aquela modelo fashion internacional que ganha muito dinheiro, né? Estou falando de catálogos e coisas da região mesmo que eu podia fazer. E aí eu aumentei isso porque assim, eu não tinha dinheiro para nada, eu não tinha dinheiro para comida na faculdade, eu não tinha dinheiro para gasolina, pro que fosse. E eu era muito diferente, então, das outras pessoas que tinham acesso a um conforto, a uma vida financeira melhor para fazer a faculdade. Então, quando você é pobre, você sempre procura estar em lugares que você consegue as coisas gratuitamente. Aos 20 anos, uma amiga me convidou pra ir no bar e tal. E eram esses bares que, assim, tinha o que beber grátis. Como isso, né? Quando a menina é bonita, às vezes ela vai fazer presença, ou só por ser bonita mesmo, é convidada para esses lugares para embelezar, né? E aí você ganha tudo de graça. Então minha amiga me avisou de uma festa dessa, um barzinho desse, e eu fui com ela. E aí é um lugar também que a gente pode fazer contatos, conversar. E aí então, tava com essa minha amiga e uma garota se aproximou e falou que trabalhava com o rei da América, Jeffrey Epstein. E eu não, assim, não tinha noção do que isso significava, pra ser bem sincera. E aí ela falou dessa tal festa, né, que eles estavam, e assim, ela soltou outros nomes. Por exemplo, ela falou que ele tava lá, o Jeffrey tava lá com o melhor amigo dele, Bill Clinton. E ela falou que eles trabalhavam com a Leslie, que era a dona da Victoria's Secrets. Então, assim, tinham outros nomes importantes. E ainda me disse que eles poderiam me ajudar com a minha carreira de modelo. É óbvio que eu não acreditei de primeira quando ela começou a soltar nome de pessoas importantes. Mas eu fiquei muito interessada porque ela disse que iria me apresentar a eles. E eu, na África, imagina, eu nunca conheci nenhuma celebridade. Então, eu fiquei curiosa e ao mesmo tempo, né, querendo saber o que realmente ia acontecer ali. E aí, gente, nesse jantar que eu fui, eu paralisei, porque era uma mesa grande e nessa mesa também tinham governantes sul-africanos. E realmente eles estavam todos lá, jantando. E aí no jantar ele levantou pra apertar minha mão. Óbvio que eu tava mais interessada em ver o Bill Clinton e outras pessoas de nome que eu vi na mesa. Mas me parecia muito, pelo que acontecia ali na mesa, de que ele não só tinha contato com o Bill Clinton e essas pessoas, como ele tinha uma conexão muito forte, ele era influente nesse meio. E aí eu fiquei totalmente impressionada, porque tinham muitos nomes importantes que cada vez que eu olhava para o rosto de uma pessoa, eu reconhecia e eu nem acreditava que estava naquele lugar. Eu entendi que aquela realidade existia e que não sei como eu tinha conseguido uma oportunidade de estar lá. E nesse momento a menina virou e falou que eles estavam procurando modelos. E aí, não tinha como eu não acreditar, entendeu? Tava tudo acontecendo ali na minha frente. Eu não fiquei muito tempo conversando com eles. Foi coisa de uns 5, 10 minutos. Dele apertar a minha mão e de eu ficar observando tudo que acontecia. Não aconteceu nada nessa festa. Eu acho que foi só mais uma vitrine para eu ter confiança e acreditar que aquilo realmente era de verdade. Então eu fui embora da festa e depois que eles entraram em contato comigo. Então essa menina, ela me ligou e aí ela disse que o Jeffrey tinha realmente gostado muito de mim e que ele queria ver o meu portfólio de modelo
porque ele tinha se interessado pra mim pra algum trabalho da Victoria's Secrets. E aí, o teste seria no hotel que ele estava hospedado. Eu lembro, o nome era Cape Grace Hotel. E antes disso, teria um discurso de uma universidade do Cabo, do qual eles participariam. Então eles me convidaram para assistir esse discurso e depois aconteceria o teste. E aí eu cheguei lá por volta de umas 9, 10 da manhã, aceitei. Até me pareceu mais sério por ter esse discurso da universidade antes. E tinha uma van me esperando e eu não ia entrar sozinha nessa van. Nessa van tinha Clinton, Epstein, tipo, todo mundo. Epstein e Jeffrey são a mesma pessoa, tá? Que é o sobrenome dele. Aí eu entendi que, tipo, eu não ia na van dele, né? A van dele estava na frente, o micro-ônibus, e era pra eu entrar em uma atrás. E aí eu entrei e foram acompanhando o ônibus dele que tava na frente, e nesse dia a rua, ela foi fechada, tipo assim, parou pra esse homem passar. E eu não tava acreditando que eu tava no meio dessa situação. E aí, eu fui vendo que não era só a rua que estava paralisada. Fui vendo policiais em bicicletas e tudo e tal, organizando para que eles conseguissem passar. Quando eu fui perceber, a rodovia inteira estava paralisada para esse homem passar. Então aconteceu o discurso, né? Ele chegou lá, fez o discurso, na parte de baixo. E aí tinham umas outras celebridades que estavam gravando tudo, e aí tinha um corredor por qual a gente passou, e aí as pessoas que estavam assistindo, as pessoas importantes, né, ficaram numa fileira, e eu simplesmente estava na fileira logo atrás. Quando que eu iria imaginar na minha vida que eu poderia participar de uma coisa assim e estar tão perto deles, assim, eu tava ali na parte VIP com todo mundo. Então, assim, o ex-presidente dos Estados Unidos estava lá fazendo um discurso numa universidade de classe super baixa, e eu no meio dessas pessoas, e depois que tudo isso aconteceu, nós entramos de novo no micro-ônibus e voltamos para o Hotel Grace. E aí, chegando lá, eu fui no meu carro, eu tinha um carro, assim, super velhinho, né? Quando a gente fala carro, parece que a pessoa tem condição, não é? Um carro bem ralé. Peguei meu portfólio de modelo e voltei pro teste, então, que seria nesse hotel. E aí tá, eu entrei, tinham lá 3 mulheres, tal, eles se passavam por agentes de modelo e ficavam folheando, né, o meu currículo, as minhas fotos, perguntando coisas e tal. E nesse momento, o Bill Clinton passou atrás de mim e falou olá a todos, congelei um momento, e ele foi pro quarto dele. E aí essas meninas olharam o meu material, pareciam estar super positivas, e já viraram e falaram, ok, o Epstein já vem te ver. Fácil assim. E aí ele chegou em uma outra sala, viu de novo meu material e falou, olha, eu acho que você daria muito certo nos trabalhos pra Victoria's Secrets. Na verdade, eu acho que você é perfeita. E ali ele começou a soltar nomes, né? Ele deixou bem claro que trabalhava com a Leslie, com não sei quem, e dos modelos, dos desfiles, fez aquela coisa toda. Eu voltei para minha casa e aí eu comecei a receber ligações, então, deles pedindo as informações necessárias para organizar o meu passaporte, para organizar tudo, para que eu pudesse ir até esse trabalho. E aí, imagina, né, eu teria oportunidade de fazer esses testes, mas ao mesmo tempo ele passava que eu com certeza, eu já estava quase que aprovada, eu tinha 3 semanas para resolver tudo isso, e na verdade eu só tinha que fazer, entregar para eles o que eles pediam, porque eles que organizavam tudo, e eu iria então da África do Sul para Nova York. E aí o que aconteceu foi que eles realmente fizeram tudo certinho pra eu ir até Nova York. Cheguei lá, tinha um homem com uma placa, com o meu nome, e as coisas acontecendo, e eu, meu Deus, realmente eu vou poder dar o sustento que a minha família sempre precisou, eu realmente vou ter dinheiro pra fazer o que eu quiser. Eu olhava assim em Nova York, eu não acreditava que eu estava naquele lugar. Eles me levaram para um endereço, que seria um apartamento de modelo e tal, depois me passaram um outro endereço para eu ir até eles, que eu entendi que seria o teste, ou pelo menos o primeiro contato de um trabalho. E aí, a Sarah, né, uma mulher que eu conhecia do nada, virou e falou, arruma as malas que nós vamos pro Caribe. E aí ela disse que eu tinha que fazer uma malinha pequena.
pra eu deixar a mala com todas as coisas as grandes, né, lá em Nova York. Então eu deixei a minha mala grande lá. E assim, meu celular eu não tinha, dinheiro eu não levei, porque eles falaram que não ia precisar, que eles iam pagando. E aí no meu primeiro trabalho eles descontavam isso. E aí quando eu cheguei, o motorista me levou tal, eu achei que seria avião normal, né, do aeroporto. Só que quando eu cheguei lá, aí que eu me assustei mais ainda, porque era o jatinho particular do Epstein. Então, eu ia com ele, né, para o Caribe. Eu entendi que seria um ensaio fotográfico, alguma coisa assim. E aí ele tinha lá um espaço numa ilha americana para fazer esse tipo de trabalho. Quando eu cheguei, ele já me olhou e tipo bateu assim no banco, né, pediu no banco do lado para eu sentar do lado dele. Eu sentei e ali, né, eu não entendi que assim os meus registros de voo, eles já tinham sido apagados. Então, a partir dali, ninguém já sabia para onde que eu tava indo. E eu só tive, sei lá, minutos de felicidade. Porque assim que o avião decolou, ele começou a me tocar. Na frente de todo mundo, né? E aí, quando eu falo isso, é lá mesmo. E com todo mundo olhando. No jatinho tinha outras meninas e parecia que elas já tinham consciência do que ia acontecer. Porque elas observavam a situação e riam. Eles faziam como se a cena do que estivesse acontecendo fosse totalmente normal e fosse uma piada. O terror que passava dentro de mim, porque ali eu já comecei a pensar, nossa, esse cara vai acabar com a minha vida, eu não sei o que ele vai fazer comigo, eu não sabia como reagir, eu ficava parada, né, enquanto ele tava ali. Então eles pegaram, ali eu já comecei a ficar desesperada porque eu não tinha meu passaporte, que eles falaram que tinham pegado para colocar os dados do voo, só que não existia nenhum registro de que eu tinha entrado naquele jatinho. Não tinha registro de bagagem, de imagem, de nome, de nada. Se alguém pensasse, ela desapareceu, ia ficar por isso mesmo e não teria onde procurar sobre mim. Então eu sabia que eu tava na mão dele, que não tinha como fugir. E aí começou a pesar muita coisa na minha cabeça. Eu não tinha dormido nada nesse voo que eu fiz da África do Sul para Nova York. Então foram, assim, 20 horas sem descanso. Depois que eu pegava esse jatinho, que não tinha verificação nenhuma, você já descia e aí já chegava um carro, colocava você e suas malas e te levava sem saber para onde você estava indo. E aí desse lugar já se pegava um helicóptero para outro lugar, sem nenhum tipo de informação ou verificação. Quando eu entrei no helicóptero, eu comecei a ficar mais desesperada ainda. Eu nunca tinha viajado para fora, para lugar nenhum. E eu não sei. Assim, a vontade era gritar, era fazer alguma coisa, mas eu tinha que me manter quieta, porque eu não sabia o que eles poderiam fazer comigo. Chegando na ilha, eles me deixaram num quarto reservado só para mim, um chalé, né? E aí aquelas meninas que eram agentes, né, que tinham me aprovado e tal, vieram rindo de toda a situação. Ali elas já desapareceram e eu entendi que elas não eram nada, né, foram contratadas para me enganar mesmo. Eu fiquei um tempo naquele quarto, trancada, em silêncio, sem saber o que ia acontecer. Eles só me prepararam. E aí no outro dia eu fiquei sabendo que outra garota tinha chegado e eu não sabia para quê. E quando eles me chamaram, era pra eu ir pro quarto do Epstein. Chegando lá, essa menina que tinha chegado no outro dia também foi pro quarto. E aí o que ele fez era me assistir, essa menina fazendo, né, algo nele que vocês já imaginam o que era. Ele só queria que eu assistisse nesse primeiro momento. E eu já tava aterrorizada com o que viria depois. Isso não acontecia assim, tipo, você vai pro quarto dele e aí as coisas rolavam na hora. Ele tinha um modo de fazer isso como se parecesse que foi naturalmente. Então, essa primeira vez, a gente simplesmente chegou lá e ele falou, eu acho que vocês deveriam estudar mais
sobre filmes e tal, vamos assistir um filme. Nós começamos a assistir um filme, e aí eu só me distraí. Quando eu olhei pro lado, a menina já tava fazendo aquilo nele, e eu querendo correr dali, e não podia. E a partir daí eu fui chamada pro quarto dele várias vezes, pra ele me abusar de várias formas. Depois, do nada, né, quando eu já tava assim, eu perdia, a minha mente parece que ia pra outros lugares que, como eu não conseguia fugir, então eu só conseguia fugir, né, com o meu pensamento. E aí, do nada, quando você achava que, tipo, não podia ficar pior ou que nada ia acontecer, eles chegavam e falavam, arrumem as malas, vamos pra tal lugar. Então era sempre assim, eu fiquei nessa ilha uns 4 ou 5 dias, e aí depois, eles, arrumem as malas, vamos pra Palm Beach. E aí, eles não faziam isso assim, tipo, uma noite antes, um dia antes. Não, era 30 minutos antes de pegar o jatinho. Acho que pra gente ficar perdida mesmo. E aí, continuava sendo a mesma coisa, sempre levada pra quarto dele, pra ele fazer o que ele quisesse. E aí, lá em Palm Beach, depois ele me levou pra um escritório, me sentou e falou, você sabia que eu trabalho pra CIA? E aí ele só falou isso e começou a mostrar, assim, toda a minha família. E aí ele falou que sabia onde a minha família tava, que cada um fazia, o horário que cada um fazia, como que era a minha vida, e que ele sabia de tudo, e que se eu não colaborasse, ele poderia fazer o que quisesse com essas informações. Nisso ele mostrou a foto de uma menina que eu não conhecia, e começou a contar a história dela. Disse que ela tinha acusado ele de estupro, e que então ele tinha plantado substâncias no apartamento dela em Nova York, e que nesse momento ela estava presa. Ele simplesmente chegava e colocava as coisas assim na mesa, sem a gente perguntar, e era um modo ali, né, de eu entender que se eu abrisse minha boca para contar qualquer coisa que tinha acontecido, eu poderia ter o fim daquela menina, ou ele poderia fazer coisas horríveis com a minha família. Nisso, então, ele me deixou com outro homem, que me levou para um salão, e clareou o meu cabelo do jeito que ele queria que ficasse, e também clareou os meus dentes. Depois disso, eles me mandaram de volta para a África do Sul. Eu não queria desobedecer ele, então eu não contei nada para ninguém. Eu continuava sobre a observação dele, e eu tinha medo, né, dele me desviver, dele fazer alguma coisa. Então eu agi como se eu realmente tivesse trabalhado como modelo e como se estivesse tudo certo. Em pouco tempo eles já entravam em contato comigo de novo e eu já seria levada para outro lugar. Dessa vez, eu fui levada para um rancho no México. E na minha cabeça, eu achei que as coisas iriam ficar só nisso, dele me usar. Mas a mente dele era muito pior. Eu não sei mensurar o que eles faziam e o que eles imaginavam fazer com essas pessoas, porque eles agiam de uma forma tão escondida que até você que estava passando pela situação não entendia muito bem o que tinha acontecido. E nessa ida para um rancho no Novo México, dessa vez eles não precisavam mais me explicar nada, né? É só assim, você está indo para esse lugar. Eu não tinha ideia do que ia acontecer lá, né? E lá foi onde eu passei o pior terror da minha vida. Eu cheguei e pessoas já começavam a me observar e me analisar como um pedaço de carne. Até hoje, eu não sei muito bem o que aconteceu comigo lá, porque eu só acordava e via as marcas e mudanças no meu corpo. No início eu achei que eu estava sendo levada para um hospital, mas só depois eu entendi que era um tipo de um laboratório. Então, como que era isso? Era assim, ele falava que pessoas estavam trabalhando em mim. Sim, pessoas estavam mexendo em mim, me examinando e fazendo coisas como se eu fosse um rato mesmo de laboratório. E eu não tenho ideia do que foi feito, porque sempre eu estava apagada, ou eu acordava às vezes, mas já apagava de novo, e quando eu acordava já estava tudo feito, eu só entendia que eu estava naquele lugar, mas eu não sabia para que eu estava sendo usada, o que, eu não tenho noção até hoje do que aconteceu. Teve uma vez que eu acordei, e aí eu vi que todos estavam com roupas tipo de médico, que tinha uma médica principal, mas sei lá, tinha mais 6 pessoas em cima de mim me examinando. E aí, a minha sorte
foi que nesse mesmo tempo explodiu, né, uma notícia sobre ele totalmente negativa, em uma revista, e aí começaram a perseguir ele, né, para entender o que estava acontecendo. E nisso ele começou então a diminuir essa coisa de viagens e tal, mas eu não acho que foi por isso que ele me descartou, porque ele também falava, né, que as meninas elas só eram boas até os 22 anos. Tudo começou quando eu tinha 20 anos. Então, quando eu fiz 22 anos, houve um descarte, mas assim, dele ainda tentar me deixar lá de uma outra forma. Porque como que ele conseguia essas meninas? Ele conseguia através do boca a boca. Então, como eu já não valia mais por causa da idade, ele disse que eu poderia ir para um outro setor. E que setor seria esse? Seria o setor de captação de meninas. Ele chegou a me oferecer $4.000 para que eu trabalhasse com ele, e eu receberia mais $2.000 por cada menina que eu levasse para ele. É óbvio que eu não aceitei, e aí eu simplesmente fui descartada no sentido de que, ok, você então não serve para nada, mas você sabe que se você abrir a sua boca sobre qualquer coisa, coisas ruins irão acontecer. Depois do que eu passei naquele laboratório, que eu só sentia, mas não sabia que era, eu não tinha coragem de falar ou de ter força de abrir isso pra alguém, porque eu sabia que eu iria voltar pra lá ou pra coisa pior. E como ele parecia que já estava sendo perseguido, já estava sendo descoberto, eu me silenciei até o momento que eu me senti segura pra abrir isso que aconteceu comigo, que foi agora. Bom, gente, tem vários depoimentos em inglês de mais de 2 horas de muitas meninas que passaram essa situação e resolveram falar. Tem de uma brasileira também, que foi morar nos Estados Unidos com a mãe, e o caso dela também foi em Nova York. Algumas só tiveram um primeiro contato com ele, outras permaneceram no ciclo. Tem também o depoimento de uma mulher que trabalhava com ele para captar essas garotas. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui como que ela fazia, o que ele cobrava, enfim. O que mais me deixou assustada é que quando a gente fala, ai, um poderoso fez isso, e é tráfico e tal, nossa, o que passa na minha cabeça? Ou ele vai prender essas meninas para sempre, ou ele vai desviver essas meninas. E não. O cara deixava as meninas livres, tipo, fazendo teste de modelo, voltava a menina pro país que ela nasceu, depois pegava a menina de novo. O cara tinha tanto poder no financeiro, em conexão com pessoas importantes, que estão surgindo agora nos arquivos, e poder de persuasão, de envolvimento, que essas meninas tinham uma vida normal, passando por tudo que ele fazia, que aqui não foi nem metade, né? Tem gente que tá falando aí de coisas bem piores, até de carne humana, enfim. Tem vários e-mails aí que estão levando para um caminho bem mais grotesco do que eu contei aqui, e ninguém falava nada. Ele se sentia tão poderoso e tão seguro a ponto de fazer barbaridades, deixar essas pessoas livres e nada ser vazado. Conseguem imaginar isso? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.